A Queda da Casa de Usher, nova produção da Netflix, está entre nós, apresentando para muitos, até pela primeira vez, a obra do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, mestre da literatura gótica, mestre do horror. E a questão é que é o seguinte, com a produção, muita gente ficou curiosa de conhecer o conto original, o conto de 1839, que deu origem a essa produção da Netflix. E essa que é a função desse vídeo aqui. O que eu vou apresentar para vocês é uma análise tintim por tintim, em detalhe, dissecando o conto A Queda da Casa de Usher. Conto esse, inclusive, como você vai ver a seguir, é uma das aulas do curso do Histórias Fantásticas Como Escrever, módulo horror, que eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira conhecer a proposta, mesmo porque você pode adquirir o curso como um todo, com o módulo fantasia, horror e ficção científica, ou adquirir apenas o módulo horror, na qual essa aula que você vai assistir a seguir está contida, né? Então preste atenção, se você quer criar narrativas góticas, se você quer entender o processo de escrita de Edgar Allan Poe, se você quer conhecer mais desse conto para suas pesquisas acadêmicas, então essa é a sua oportunidade. Só peço um favor para você, até mesmo como eu estou disponibilizando esse material, que você deixe sua curtida e compartilhe este vídeo com as pessoas que gostaram da série, ou que querem conhecer a série, ou até mesmo que gostam de Edgar Allan Poe, para que dessa forma o YouTube enxergue esse vídeo como relevante e assim até mesmo alcance mais pessoas, beleza? Agradeço a você desde já pela curtida e pelo compartilhamento, tranquilo? Qualquer coisa, deixe comentários aí embaixo também, que eu vou ter o maior prazer de responder. E vamos lá para a análise. A Queda da Casa de Usher. Falei para você, e o Poe comenta sobre isso, né? Questão da escolha das palavras certas que se conectam com o efeito buscado na narrativa. Isso aí fala na filosofia da composição, né? Lá ele pensa no Evermore, que consegue transmitir a questão da melancolia e tudo mais. Agora, uma palavra-chave que marca aqui na Queda da Casa de Usher, né? Que vai construir esse efeito, é a noção da decadência, tá? Então a decadência já está presente até no próprio título, A Queda da Casa de Usher. Queda aqui remete a algo que estava no seu auge, né? Estava em pé e caiu, tá? Ou seja, teve um período de construção e agora vai aproximando o seu fim. E a queda, a casa remete tanto ao espaço físico, né, literalmente a casa, como também a linhagem dos Ushers, né, toda a ancestralidade dos Ushers que o povo vai trabalhar ao longo desse conto. Para este conto aqui, essa tradução que eu vou trabalhar com você aqui, é do Guilherme da Silva Braga, está presente aqui nessa edição da editora Edra, tá? Edgar Allan Poe, Gato Preto e Outros Contos. Vocês estão vendo aqui clássicos na escola, por quê? E é por isso que eu tenho esse PDF aqui, porque a Edra, na época, mandou para mim, porque eles queriam fazer uma edição que suprimento para professor, né? Tem alguns livros que no final tem dicas para o professor trabalhar na sala de aula e tal. Então a Edra me convidou para fazer esse material para ela, e aí mandou tanto o PDF quanto aqui essa edição, tá? Então fica a dica para você, mas a edição que você tiver aí, pode ter alguma variação de uma palavra ou outra, um termo, mas a ideia é a mesma, tá? Então vamos lá. Por vezes você vai encontrar como tradução a queda do solar de Usher, porque a arquitetura da casa tem a forma do solar e tal. Solar é um estilo arquitetônico, tá? Então vamos que vamos, meu povo. Então o que a gente vai ter aqui? Presta atenção, porque como eu disse, o Poe salienta a questão do impacto do efeito, da extensão. E falei também que o Poe é muito particularmente cinematográfico, né? De que ele consegue, deixa eu chegar aqui para o canto, ele consegue capturar muito bem, te jogar para dentro da narrativa logo no início. Então preste atenção como é que ele constrói, tenha em mente as noções de espacialidade que eu falei nos vídeos anteriores. Ao longo de todo um dia indolente, escuro e silencioso, na estação do outono em que nuvens ameaçadoras paravam baixo no céu, eu atravessara a cavalo um panorama de singular desolação e por fim divisei ao longe, enquanto as sombras vespertinas insinuavam-se, toda a melancolia da casa de Usher. E assim somos apresentados a esse personagem. Esse narrador é um narrador que nunca nos é dito o nome dele, mas ele faz parte integrante da história, ou seja, estamos falando aqui do narrador autodiegético, né? Também conhecido como narrador personagem, narrador
narrador protagonista, em que ele faz parte da história, ele narra a história, também é personagem da própria história, tá? E nós vamos ver a história a partir da perspectiva dele. Isso é muito relevante na ficção do Poe. Por quê? Porque normalmente os narradores de Poe, ou o cara tá bêbado, ou então ele tá sofrendo pela perda da mulher amada, como no caso do Corvo, ou então ele tá prestes a ser enforcado, como no Gato Preto, e aí ele já não tá mais com a consciência na plenitude da sua sanidade, né? Isso também tem no coração denunciador. Sempre alguém com a mente perturbada, ou está no vício do ópio, então ele não sabe se quem está enxergando é de verdade ou se são alucinações da droga. Mas aqui, aqui nós temos um contraponto, e tem uma razão de ser. Aqui é um agente da razão. Esse personagem que vai nos guiar pelo mundo dos Ushers, ele tenta a todo momento, até boa parte da narrativa, tentar jogar luzes, tentar racionalizar o espaço ao redor dele. Tá? Então aqui é interessante porque ele vai tentando como nós estamos fazendo aqui, ele vai tentando desconstruir, e vai conjecturando, e vai refletindo por que esse ambiente aqui está me causando essa apreensão. Né? Então aqui é o perfeito exemplo do espaço do que é habitado, né? Ou seja, se torna um ambiente e que provoca, que resulta na atmosfera. E essa atmosfera causa nesse narrador aqui o comportamento que ele vai ter mais pro final, tá? Só caso você não conheça essa história, brevemente a sinopse é de que esse narrador ele recebe as cartas de um amigo dele, de longa data, de infância, Roderick Usher, para que visite ele na sua casa. E lá ele vai visitar numa região isolada, não determinada se é na Inglaterra, mas existe um certo consenso de que é o sul dos Estados Unidos, tá? Mesmo porque o Poe está muito conectado com as questões do chamado gótico sulista norte-americano. E lá só tem Roderick Usher, donos de pertencentes da família, né? Roderick Usher e sua irmã Madeline Usher, ali nos empregados, tá? E aí o narrador descreve a situação do seu amigo e da família. Mas, beleza, vamos entrar aqui na história. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa abertura aqui. Aqui é Poe na sua essência, aqui é o ensaio da composição. Então preste atenção, que eu falei para você, olha como é que ele está criando um ambiente. Por quê? Porque o espaço, onde é que é a espacialidade? A espacialidade central é a casa, a queda da casa de Usher. Mas, lembra que eu falei? A casa está ali, ok. Então a espacialidade é a casa. E o ambiente também é o que circunda a casa, não apenas dentro, tá? É o clima e tudo mais. Então ao longo de todo um dia indolente, escuro e silencioso na estação do outono. E não é à toa, gente, que a estação é outono. Isso já automaticamente, principalmente em literaturas de língua inglesa, as estações são bem marcadas, as estações, os meses do ano também, elas têm um sentido de ser, elas provocam respostas emocionais. O outono, simbolicamente, está sempre conectado com a depressão, com a decadência. Olha a queda, decadência, outono. O que acontece no outono? O que acontece com as folhinhas das árvores? As árvores vão ficando amarelinhas, as folhinhas vão caindo. Por isso que amarelo é uma cor ligada ao decadentismo, né? Porque a gente pensa em amarelo, pensa na luz solar e tal, vibrante, masculino, mas o amarelo também é da decadência, é um prenúncio da morte. Olha que, se você já leu o conto, você sabe o que acontece. Então, não é à toa que a menção outono. Outono, as coisas são mais, o clima fica mais frio, mais melancólico, é uma estação associada com a depressão. E esse comportamento se alinha ao que o narrador aqui vai encontrar com seu amigo, tá? Então nem à toa. Se fosse primavera, isso aqui distorce totalmente a primavera, né? A mesma coisa você vê em Frankenstein. Qual é no capítulo específico em que a criatura de Frankenstein ganha vida, o que é? It was on a dreary night of November, foi numa noite tempestuosa de novembro, porque novembro também, lá nas estações do ano nos Estados Unidos, no hemisfério norte, no caso, lá na Europa, também. Novembro tem essa conexão com dias tempestuosos, estações do ano e tudo mais. Então, preste atenção. No Brasil, isso não tem tanto impacto. Por quê? Porque, somos um país solar. A gente está num país tropical. No Brasil, é calor, é frente fria. A gente não tem, assim,
mesmo porque nós somos um país continental. Então, às vezes, quando uma estação do ano começa em um lugar, leva semanas, até meses para essa estação, de fato, se manifestar em outra parte do Brasil, tá? Mas ainda assim, simbolicamente, né, a gente sempre se conecta, né, com a primavera. Primavera você pensa em quê? Porra, tudo é calor, flores e tudo mais. No inverno é frio. Lá na escola você aprendeu, a árvorezinha fica toda morta, né? Toda peladinha, sem folha. No verão é calor, é energia. E o outono é retraimento, uma melancolia. Então preste atenção nisso, tá? Porque apesar do Brasil ser um país tropical, mas essas ideias ainda são válidas, tá? Beleza, então, a estação do outono. E o que mais? A estação de outono, em que nuvens ameaçadoras paravam baixo no céu. Então aqui o Paul ele trabalha muito essa questão da contenção, tá? Por quê? Porque a contenção, a casa já é um lugar fechado, então já é de fato um espaço topofóbico, que fomenta o medo, que fomenta a ansiedade. Mas mesmo do lado de fora, quando você vê um lugar que as nuvens estão baixas, você fica meio apreensivo. Porra, vai cair um toró danado aqui, eu tô aqui fora. Então, quando ele menciona aqui as nuvens baixas, já é para te dar uma sensação meio claustrofóbica, sabe? De que, porra, eu tenho que me apressar, porque senão vou ser tomado, eu vou ser exprimido por essa natureza que é opressora e ameaçadora. Então, quando o Paul bota aqui que as nuvens ameaçadoras, não é qualquer tipo de nuvem, paravam baixo no céu, justamente para dessa questão, tá? Então, olha como é que ele vai construindo o ambiente antes mesmo de chegar na casa. Eu atravessarei a cavalo num panorama de singular, o quê? Desolação. Então, olha como é que vai construindo o cenário onde a casa já se apresenta antes mesmo dele chegar lá. Singular desolação. E por fim divisei enquanto as sombras vespertinas insinuavam todo o quê? Melancolia, da casa de Usher. Outono, falei para você melancolia, então veja como é que no trecho inicial você já tem essa ideia de melancolia, desolação e outono. E ele está chegando na casa com as sombras vespertinas, ou seja, a gente está no momento de transição. O dia está morrendo, o dia está caindo, o dia está quedando. Porque as sombras da noite já vão se insinuando, tá? Preste bastante atenção nisso, que é muito interessante. Beleza, e aí começa, gente, a racionalização que eu comentei, tá? Não sei como se deu o fato, mas com a mera visão da casa, um insustentável sentimento de pesar varou minha alma. Então veja que, olha, a forma como os elementos estão dispostos, é isso, o que esse personagem aí está sentindo, esse narrador, é o que o seu leitor e leitora tem que sentir também a partir do que ele está lendo, do que ele imagina o cenário a partir da descrição desse narrador, tá? Então você veja que o narrador está expressando, ele que é o agente da razão e está racionalizando, ele está ali filosofando, refletindo, por que isso está me causando esse efeito? Mas ele não sabe apreender, tá? Então essa é a atmosfera. Esse é o seu objetivo como escritor de narrativa gótica e de horror, tá? Não sei como se deu o fato, mas com a mera visão da casa, o insustentável sentimento de pesar varou minha alma. Porque já estava sendo submetido a essas influências todas externas. Conforme digo, insustentável, pois o sentimento não era mitigado, né, diminuído, sequer por aquelas impressões agradáveis, uma vez que poéticas, que o intelecto em geral deriva mesmo dos mais austeros panoramas de horror e desolação. Lancei o olhar sobre o cenário que se estendia à minha frente, sobre a casa em si e o caráter simples da paisagem, sobre as paredes nuas, ou seja, de novo, nuas por quê? São desprovidas de ornamentação, as paredes estão cruas, tá? Não tem um detalhe, não tem um caráter mais humano. Sobre as janelas vazias como olhos. Então, olha a casa. Essa menção de que a casa é reflexo, é espelho do dono. Isso é típico do gótico, isso é típico da literatura do século XIX. No sentido de que, aqui a gente está falando bem, um exemplo do gótico chamado gótico urbano, né? Também. Você vê isso no estranho caso do Dr. Jack Mr. Hyde, né? O médico e o monstro, onde a casa está lá
na frente da casa, que dá para uma praça, fica lá, solar, o Dr. Jack aparece, dá oi para os amigos. E o Mr. Hyde? Mr. Hyde entra e sai pelos fundos da casa, por uma porta lateral que dá para um beco habitado por mulheres, que não é dito no texto, mas no contexto vitoriano é prostituta, por crianças largadas, vagabundos e tudo mais. Ou seja, porque é o lado escondido dele, é os fundos da casa. Então, no século XIX, casa, reflexo do dono, tá? No Modus Ventus Vivendi é a mesma coisa. Então, aqui, quando você vê as janelas vazias como olhos, é isso, né? A gente está vendo uma humanização da casa, no sentido de que uma é reflexo da outra, tá? E a gente volta na questão dos espaços, que eu falei também, né? Do espaço, já está o que aí? Antecipando, né? Antecipando o que o narrador vai encontrar lá dentro e também já dizendo que o espaço é reflexo do seu habitante, né? Uma reflete o outro, né? É uma extensão. O Warwick Usher e sua irmã são extensões da casa. Beleza, sob as paredes nuas, sob as janelas vazias como olhos, sob alguns juncos viçosos e sobre os poucos troncos brancos de árvores o quê? Apodrecidas, tudo com uma opressão do espírito tão profunda que a melhor comparação possível em termos terrenos é aquela com o despertar de um sonho opiáceo, o retorno amargo à vida e o terrível cair do véu. Então, ele vai chegando e vai vendo as paredes nuas, os juncos de madeiras, a madeira apodrecida, tudo remetendo à ideia da decadência. Isso já na primeira página, já para te criar o clima. E quando esse narrador vê isso tudo, o que dá para ele? Dá uma coisa que não é mais terrena. Dá uma impressão a ele que remete a ele a um sonho, como se fosse assim, o acordar de um sonho depois que você consumiu ópio, que você se drogou, né? Que você acorda com a visão embaçada, ainda meio tonto, tendo visões, as imagens turvas. É isso que ele está falando aqui. Comparação possíveis em terrenos é aquela com o despertar de um sonho opiáceo. Retorno amargo à vida. Meu coração enregelava-se e afundava-se, sentia enjoos. Um desamparo irremediável do pensamento que nenhum impulso da fantasia é capaz de citar o sublime. O que, mais uma vez, ele tenta compreender a disposição, como que os elementos estão arranjados. O que, perguntei-me, o que me causava tamanha perturbação ao contemplar a casa de Usher? O mistério figurava-se, ele não consegue nomear, né? O mistério figurava-se insolúvel. Eu não conseguia sequer tratar dos devaneios vagos que se acumulavam sobre mim enquanto eu ponderava. O que restou foi consolar-me com a insuficiente conclusão de que, enquanto há sem dúvidas, olha aí, combinação de objetos simples e naturais capazes de afetar-nos desse modo, a análise dessa influência permanece em esferas da compreensão que ultrapassam o nosso entendimento. Então aqui, gente, é uma estética isso daqui que o Poe está tratando, gente, de que é isso. É isso que você tem que fazer. Um manejo de elementos na sua cena que você está descrevendo, na descrição do seu ambiente, do seu espaço, é que vai fazer essa questão, vai dar uma impressão de um lugar agradável, um lugar desagradável, tá? E não consegue nomear, né? E mais para frente ele vai falar que se as coisas fossem arrumadas de tal jeito, ia causar outra impressão. Ou seja, sempre o manejo das coisas como você as descreve. Refleti que com o simples rearranjo dos elementos daquela cena, dos detalhes daquela vista, seria possível alterar ou mesmo destruir todo o potencial de causar impressões dolentes. Ou seja, se as árvores estivessem tudo verdinha, se as paredes estivessem pintadas, se não tivesse nuvens opressoras baixas no céu, ele ia estar de boa, né? Ele não ia sentir essas impressões, mas não. Ele sente isso, ele sente porque está muito alinhado, né? Um comportamento muito empático em relação ao meio que o cerca. Beleza, refleti que com simples rearranjo dos elementos, naquela cena, dos detalhes, seria possível alterar ou mesmo destruir ou causar impressões dolentes. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho só. E, agindo sob o impulso dessa ideia, tomei as rédeas do meu cavalo, conduzi-o às margens íngremes de um lago negro e lúrido, de águas plácidas, logo ao lado da mansão, e olhei para baixo, abalado por um tremor ainda mais forte do que o anterior.
deparando-me com a imagem invertida e remodelada dos juncos cinzentos, dos horrendos troncos de árvores e das janelas vazias como ódio. Olha que o Poe aqui, ele repete, ele aproveita a questão da presença do lago, né? E aí ele está olhando o lago e vê que no lago se reflete como um espelho, né? Aí ele aproveita para repetir os elementos, para reforçar. Juncos cinzentos, cinza, também a cor que vem antes do negro, antes do negro da morte, né? Dos juncos cinzentos, dos horrendos troncos de árvores e das janelas vazias. Não é uma coisa repleta de vida, é algo esvaziado, remetendo ao fim, das janelas vazias como ódios. Tá vendo como a questão semântica? Contudo, era nessa morada sombria que eu havia de passar algumas semanas. O proprietário, Roderick Usher, foi um amigo muito querido de infância, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Mas muitos anos haviam se passado desde o nosso último encontro. Beleza. Uma carta, no entanto, alcançara-me num recanto afastado do país, uma carta dele que, em um paroxismo de inconveniência, exigiu que eu lhe respondesse com uma visita. A caligrafia dava sinais de perturbação nervosa. O missivista falava de moléstias graves, de uma desordem mental que o oprimia e de um vívido desejo de rever-me na condição de seu melhor e único amigo íntimo, a fim de buscar, na alegria do meu convívio, um lenitivo para sua enfermidade. Então aqui o Poe mantém um mistério, né? O suspense. Por que o Roderick Usher mandou uma carta para o amigo, tá? Ele mesmo está curioso, o próprio narrador aqui está curioso. O modo como tudo isso e muito mais foi escrito, o pedido feito de todo o coração, não admitia hesitação de minha parte. Sendo assim, atendi prontamente ao chamado que ainda me aparentava deveras singular. Ainda que meninos, e aí descobrimos um pouco mais sobre os Ushers, né? Ainda que meninos tivéssemos uma amizade muito estreita, a verdade é que eu sabia muito pouco a respeito do meu amigo. Sua reserva era excessiva e constante. Eu sabia, no entanto, que a família antiga em cujos seio ele nascera era conhecida desde tempos imemoriais por uma disposição particularmente sensível que se fizera notar ao longo das gerações. Em diversas obras de arte impetuosas e manifestara-se, em tempos mais recentes, tanto repetidos gestos de caridade, longânimes e ao mesmo tempo discretos, como em uma devoção apaixonada às complexidades e porventuras, ainda mais às belezas ortodoxas e mais reconhecíveis da ciência musical. Então a gente vê aqui que os Ushers é uma família antiga, é uma família de tempos imemoriais, né? Que uma família artística, né, uma família de cultura, né, tem interesse pela arte. Chama a atenção também que ele menciona que é uma família marcada por repetidos gestos de caridade. Por quê? Né? E quando a gente vai conhecendo a família, a gente vai ver que é o seguinte, que essa caridade se traduz muito como se fosse assim, uma forma de expiar os seus pecados, uma forma de garantir um perdão do divino pelos atos da própria família, tá? Então o Poe não explica. Então isso fica a dica para você também, não explica. Ele solta no ar. E não vai voltar nessa questão aqui, tá? Mas já te deixa aberto, caridade, né? Por quê? Quando você vai conhecer o personagem, cara esquisito, esse aí que é da família que faz caridade, por que ele faz caridade? Então, é uma coisa que ele dá uma dimensão, mas não explica. E mantém o mistério, tá? Beleza. E agora uma coisa que marca muito, né, aqui a família, por isso que eu falei para você prestar atenção, é o seguinte, também chegara ao meu conhecimento o fato bastante notável de que o tronco da linhagem Usher, mesmo remontando a épocas longínquas, não apresentava ao longo de sua história nenhuma ramificação duradoura, tá? Então isso chama atenção. Dito de outra forma, a família inteira constituía-se de uma linha de descendência única e, salvo variações ocasionais e insignificantes, sempre fora sempre assim. Ou seja, o que o Poe está falando aqui é de que é uma família marcada por casamentos consanguíneos, não é aquela coisa de tia com sobrinho, primo com prima e tal, e a gente sabe hoje, com a ciência de hoje, que dá ruim isso aí, né? A grande possibilidade de filhos de primo com prima nascer com algum problema de desenvolvimento do sistema nervoso, né? Ou até questões físicas, nascer uma orelhinha, sem o dedinho do pé, dedinho da mão.
Tá? Isso é legal por quê? Porque o Poe, legal no sentido de que o Poe ele está escrevendo em meados do século XIX. Aqui a gente está falando do momento em que a ciência está cada vez mais descobrindo, está avançando no entendimento do corpo humano, não apenas no corpo, mas também da mente. Tá? Então o Poe é mestre em usar as ciências e pseudociências do seu tempo como matéria-prima para as suas narrativas. Tá? E faz isso em diversos contos. E aqui no caso, ele está brincando com essa ideia, né, do qual efeito vai resultar numa família decadente, né? Essa questão de manter o orgulho de uma herança monárquica, de uma herança de realias e tal, da nobreza de uma família, mas vai decaindo, alinhando com os novos tempos. Novos tempos não é mais lugar para a nobreza. Então é isso tudo aqui que o Poe está apontando. Muitos enxergam aqui na queda de Usher, como eu falei, um típico representante do gótico sulista, porque você deve saber disso, na Guerra Civil dos Estados Unidos, você teve a batalha do norte do país com o sul dos Estados Unidos, o sul escravocrata, o sul dos grandes casarões, né, contra o norte industrial. Então a perda da guerra por parte do Sul, também foi o fim, a decadência de toda aquela visão de mundo. Então a queda de Usher, em algumas leituras, remete também a essa queda do meio de cultura do Sul dos Estados Unidos. Tá vendo como é que uma história, as boas histórias sem dimensões, uma história nunca está ali só nela, ela remete a outras dimensões. E assim, voltando aqui para o texto, né? Então ele falava, e falou disso aqui, né? E tudo que ele está falando aqui, gente, não é à toa, tá? Essa questão da consanguinidade, que não é nem falado aqui direto, tem um efeito na narrativa. E essa ausência eu meditava enquanto percebia a consonância do caráter da mansão com o caráter reconhecido daquelas pessoas. E especulava sobre a influência que no passar dos séculos um pode ter exercido sobre o outro, fora talvez essa ausência de ramificações paralelas e a conseguinte transmissão em linha reta do patriarca ao filho, do patrimônio e do nome, o que por fim promoveu uma identificação tão intensa entre os dois, a ponto de amalgamar o nome original da propriedade e a dúbia e extravagante denominação da casa de Usher. Aí que eu estava falando, né? Aqui é a casa, enquanto casa mesmo, construção física, e também é casa da linhagem, da família Usher. Uma denominação que parecia abranger na mente dos aldeões que a pronunciavam, tanto a família quanto a mansão familiar. Então aqui tem uma menção aos aldeões também, né? Ou seja, a gente está falando de uma família ancestral, que remete à época de aldeões, ou seja, todas aquelas pessoas que tinham mais humildes, que têm respeito àquela família, respeito e temor, tá? E aí, beleza. Aí que comenta aqui uma coisa que já tive a ocasião de relatar que meu experimento é algo pueril, o de olhar para o lago terminou por intensificar ainda mais aquela primeira impressão singular. Não resta dúvida de que tomar consciência desse rápido aumento da minha superstição, por que eu não haveria de chamá-la assim, teve como principal efeito a aceleração do próprio aumento. Então ele está falando aqui que ele já está falando, aqui já começa a se afetar, e ele racionaliza isso, tá? Não resta dúvida de que tomar consciência desse rápido aumento da minha superstição, por que eu não haveria de chamá-la assim? Então, quando ele presta atenção nisso, quando ele se deixa afetar, ele fala, teve como principal efeito a aceleração do próprio aumento. Então, ele quer se manter sempre na linha da razão, de tentar compreender que isso aqui dá essa impressão porque as coisas estão mal arranjadas, né? Há muito tempo que essa é a lei paradoxal que rege todas as sensações baseadas no terror. Olha aí. E pode ter sido por essa mesma razão que, quando a partir do reflexo na água, voltei a erguer o olhar para a mansão, um estranho devaneio insinuou-se entre meus pensamentos. De fato, um devaneio tão absurdo que bastará mencioná-lo para demonstrar a força implacável das sensações que me oprimiam. Eu estava tão entregue aos meus transportes que cheguei a acreditar, de fato, que a mansão encontravam-se envoltos por uma atmosfera própria daquele lugar. Uma atmosfera que não tinha afinidade alguma com o ar do céu, mas cujos eflúvios emanavam das árvores podres, da parede cinza e do lago silencioso, um miasma pestilento e místico, indolente e apático, quase perceptível de tons cinzentos. O que ele está dizendo, gente? Que a composição daqueles elementos ali perto da casa dos Ushers, juncos de árvores podrecidas e tal, paredes nuas, aquilo ali constrói um cenário tal que acaba criando um outro mundo.
criando uma outra dimensão onde ele está adentrando, criando todo um espaço específico, diferente, um espaço místico, tá? Um espaço sinistro, que difere muito do caminho que ele viu, né? Enquanto ele estava chegando até ali, né? Quando ele chega ali perto e tem essa impressão, uma atmosfera própria, tá? Olha aí a questão aí da atmosfera. Depois de afastar do espírito que tomei por fantasia, esquadrinhei mais atento ao aspecto real da construção. Beleza, olha o termo que ele usa. Pode variar de tradução, né? Mas o sentido é esse, esquadrinhou. O que é esquadrinhar? É você olhar, razão, por pormenor ali, analisar, né, racionalmente o espaço. Isso fala muito sobre, olha, quais são as palavras, qual o vocabulário que o seu personagem usa. Seu personagem é um erudito, então ele tem que usar uns termos não rocambolescos, mas eruditos, que remetam à voz dele, né? Isso aí tem questão, isso eu falo lá no Como o Cara Está Escrevendo, né? A voz do personagem. Seu personagem tem que falar como ele é, tá? Então, olha o termo que ele está usando aqui. Eu esquadrinhei. O aspecto real da construção. Sua principal característica parecia ser a antiguidade extrema. O tempo havia lhe imposto um desbotamento, olha o desbotamento, decadência. Outono e tal. Minúsculos fungos recobriam todo o exterior e pendiam do beiral graças a uma delicada tessitura em teias de aranha. Mas nada disso apresentava um grau inesperado de dilapidação. O trabalho em alvenaria permanecia intacto e parecia haver uma inconsistência flagrante entre o justo encaixe das partes e a precária condição das pedras individuais. Lembrei-me da completude especiosa dos trabalhos em madeira, que apodrecem por longos anos e porões abandonados longe da influência do ar externo. No entanto, afora essas marcas de desgaste profundo, o material dava poucos sinais de fadiga. E aqui eu peço sua atenção, não é à toa que o Poe estava ali, não é para enrolar, não é para encher linguiça e tudo mais, só para fazer descrição e tal, como é tipo do século XIX, não. Quando ele usa lá atrás ali o termo esquadrinhar, é porque, nesse ponto aqui, é por conta disso mesmo, é porque o narrador está esquadrinhando o espaço ali, esquadrinhando a casa, é que ele vai observar algo que é central para o desfecho do conto. O que é? Ele está dizendo aqui que talvez o olhar de um observador atento pudesse descobrir uma fissura quase perceptível que, começando no telhado junto à fachada, descia até o chão por uma linha em zigue-zague e perdia-se nas águas sombrias do lago, tá? E aqui ele menciona só isso e larga de mão, ou seja, tem uma fissura quase perceptível que começa lá no teto da casa e vai até a base da casa, né? Que está imersa ali, está circundado pelo lago. E isso, gente, é nessa fissurazinha aí que a gente tem a questão de que quando a queda da casa de Usher é um conto sobrenatural. Se você quiser falar que sim, você tem argumentos para dizer que sim. Se você quiser que não, você tem argumentos para dizer que não. O Poe, ele nunca trabalha com os personagens clássicos, vamos falar assim, da literatura gótica. O Poe não trabalha diretamente com o vampiro, com o fantasma, com o lobisomem, com o demônio, não. Mas ele apresenta releituras dessa monstruosidade, vamos falar assim, no contexto científico do século XIX, tá? Então aqui, o jeito que ele maneja elementos de doenças típicas do século XIX, como sonambulismo, como catalepsia, como consanguinidade, tá? Ele extraindo uma atmosfera e constrói uma atmosfera sobrenatural, tá? Mas em essência, racionalmente, você não tem a presença aqui. Isso é muito interessante, tá? Porque quando se fala assim de literatura gótica, você pensa que vai ter fantasma, demônio e tal, não. Mas aqui é o manejo, como ele fala no Filosofia da Composição, o manejo dos elementos é que faz um conto adentrar no modo gótico, tá? Então aqui, nessa questão da fissura, ele menciona, tá? Mas essa fissura vai voltar no final, e aí você pode falar, não, a casa caiu por causa da fissura. Não, a casa caiu porque ela estava impregnada da maldição dos Ushers. Ela estava, uma vez que os seus habitantes morreram, a casa não se sustenta mais, e ela desaba, né? Porque ela tem que sumir da existência junto com os Ushers. Ou seja, tem para cada leitura, tá? Então, beleza, o zigue-zague entrou. Eu estou falando isso para você acrescentar esses elementos, né? Para você adiantar
aqui de você, o famoso, aqui é uma estratégia literária chamada foreshadowing. O foreshadowing é quando se remete a um elemento, remete a alguma coisa que já está adiantando, já antecipa lá na frente, sem deixar claro que algo vai acontecer. Um criado encarregou-me da minha montaria e logo introduzi a cara gótica do vestíbulo. Aí entrou na casa, né? Um vale de chumbo e de passos furtivos conduziam-me em total silêncio por inúmeras passagens sombrias. Olha o ambiente. A casa é o espaço. Qual é o ambiente? É a decoração da casa. Então, olha como é que o Poe descreve o ambiente, aí a mobília e tudo mais, as luzes. Olha como é que isso tem efeito aí no narrador. Conduziu em total silêncio por inúmeras passagens sombrias elaboradas no caminho até o gabinete do seu patrão. Muito do que eu via pelo caminho contribuía, não sei bem como, olha aí, não sei bem como, é a atmosfera, não sei bem como para amplificar aquelas sensações vagas que já mencionei. Mesmo que os objetos ao meu redor, mesmo que os entalhes no teto, as tapeçarias lúgubres, 2, nas paredes, 2, o negror de ébano dos pisos, 3, e os fantasmagóricos troféus de armas que chacoalhavam com meus passos, não passavam, ou seja, tá vendo como é que tudo isso aí, olha, imagina uma cena dessa aí, né? Você passar num lugar onde você tem troféus de armas, né, que ficavam chacoalhando, que barulho que isso vai dar? Imagina de noite você ouvindo esse barulho ali, né? Por que isso chacoalha, meu Deus, e tal? As quais, ou a semelhança das quais, eu estiver acostumado desde a minha tenridade. Mesmo que eu não hesitasse em admitir que tudo me era familiar, ainda assim eu imaginava quão desconhecidos seriam as quimeras que essas imagens evocavam. Em uma das escadarias, encontrei o médico da família. Seu semblante, pensei, estampava uma expressão de astúcia e perplexidade. Perturbado, dirigiu-me algumas palavras e seguiu adiante nesse instante. O serviçal abriu uma porta e conduziu-me à presença de Roderick Usher, tá? Beleza? Então, ou seja, já está tudo mostrado, tá? E finalmente, e continua, antes do Usher, o Usher está sendo apresentado, mas onde é que o Usher está? Olha a questão do espaço, né? Então veja aquela questão lá da extensão que o Poe fala, né? Ele vai criando blocos, né? O bloco da chegada do cara na região ali da casa. O bloco dele descrevendo a casa. O bloco dele entrando na casa. Então pensa nisso, né? Para você ir renovando seu interesse do seu leitor e leitora no que você está escrevendo, tá? E agora ele vai falar do ambiente, do espaço e do ambiente, resultando na atmosfera de onde Roderick Usher está. Então, beleza. Como é que é? O aposento onde me encontrara era muito grande e luxuoso. As janelas eram altas, estreitas e pontudas, ou seja, góticas, né? Então, lembra, isso causa uma apreensão no indivíduo, porque janelas altas, tetos altos, gente, um teto grandão, te dá uma sensação de opressão, que você é pequeno, entendeu? A distopia faz isso, a literatura de distopia, o cyberpunk faz isso também, de colocar pés gigantescos. Para quê? Para dar a sensação da opressão das companhias transnacionais ou dos governos totalitários sobre o indivíduo. Então aqui eu vou falar disso, eu falo isso no modo ficção científica, né? Mas já para te adiantar aqui. Por quê? Porque o cyberpunk e a distopia são herdeiras dessa espacialidade gótica, tá? Então as janelas eram altas, estreitas e pontudas. E pontudo também, né? O pontudo te dá a ideia de ameaça. Você pensa logo em faca, em alguma coisa que pode perfurar a integridade da sua carne, tá? Então não é redondo. Redondo é acolhedor. Pontudo te deixa apreensivo. Então não é à toa que a palavra está sendo usada aqui. E elevavam-se a uma altura tão grande do escuro piso e carvalho que era de todo impossível alcançá-los pelo interior da mansão. Finos, frágeis, tênues raios de luz escarlate. Qual é a cor? A cor é amarelo? Não, escarlate. E o escarlate tem todo o simbolismo, o roxo, né? É uma cor ligada ao sagrado, mas também ao profano, à espiritualidade. O escarlate, né, que é o roxo, o púrpura, né? É uma cor que remete a isso, ao místico. Tá? Então não é à toa aqui. O roxo, roxo, azul marinho e tal, são cores muito ligadas ao decadentismo. Tênues raios de luz escarlate filtravam pelas venezianas e realçavam os objetos dominantes ao redor.
O olhar, porém, em vão tentava penetrar nos ângulos mais afastados. Tá vendo aí? Por que o povo falou que as janelas eram altas e pontudas? A sala era muito grande e luxuosa. Justamente por isso aqui, ó. Porque o olhar dele, do nosso narrador, ele tenta enxergar o que tem nos cantos. O olhar, porém, em vão tentava penetrar nos ângulos mais afastados da casa. Ou seja, ele não consegue ver nos recônditos do teto abobado. Com arabescos. É aquela questão de você entrar no lugar e você se sente mais seguro, enquanto seus gatilhos biológicos, né? Quando você entra no lugar, você se sente assim, você quer saber onde é que está as coisas, onde é que você está, você olha para tudo. E aí quando você entra num local onde você não consegue, porque tem uma parte escura, tua mente biológica, isso é um gatilho, gente. Já pensa, pô, se liga naquele canto ali que pode pular um tigre dentro de sabre e te comer. Então, onde você entra no lugar, você não consegue ver os cantinhos todinho, você fica meio bolado, tá? Então é aquilo. Nos recônditos dos tetos abobados com arabescos, tapeçarias, mas olha aí o ambiente, habitando o espaço, tapeçarias soturnas pendindo das paredes. Já viu esses filmes de Idade Média? Porra, os tapetes, as cortinas é os tapetes, porra. O que a gente bota no chão hoje é o que no período medieval o povo pendurava na janela, naquelas tapeçarias grossas, né? Tapeçarias soturnas pendidas das paredes. A mobília era profusa, desconfortável, antiga e desgastada. Tá vendo? 3 palavras. A mobília era profusa, tinha muita mobília. Desconfortável. Por quê? Aí tu pensa, antiga, dá a ideia de antiguidade, de decadência, e desgastada. Ou seja, está caindo. Diversos livros e instrumentos musicais espalhavam-se ao redor, mas não conferiu nenhuma vitalidade à cena. Senti que respirava uma atmosfera de pesar. Trevas austeras, profundas e irremediáveis envolviam tudo. Tá vendo? Tá vendo aí? Ao ver-me entrar, Usher levantou do sofá onde estivera deitado e cumprimentou-me com um afeto caloroso que a princípio tomei por cordialidade e exagero, pelo modo desafetados de um inuí. Bastou, no entanto, o simples vislumbre do seu rosto para que eu me convencesse de sua absoluta sinceridade. Sentamo-nos e, por alguns momentos, enquanto ele seguia calado, eu observava, com um misto de pena e admiração. Com certeza, jamais alguém sofreu alterações tão terríveis num tempo tão exíguo como Roderick Usher. Foi-me duro aceitar a imagem do homem que definhava à minha frente, como sendo o meu antigo companheiro de infância. Agora a gente vai entrar no contato dele com o Usher. Quem é o Usher? E principalmente, nós vamos ser apresentados a presença de Madeleine Usher. Opa, e nessa passagem da primeira para a segunda parte, só relembrar você que se você ficou interessado, se você gostou até aqui da análise que eu estou trazendo, conheça a proposta do Histórias Fantásticas Como Escrever Módulo Horror na descrição aí do vídeo, justamente para você criar diferentes tipos de horror, não apenas o gótico, mas também o body horror, o folk horror, o horror cósmico, dentre outras formas do medo, beleza? Então, olha aí o link na descrição do vídeo para você conhecer essa proposta e bora lá para a segunda parte. Então aqui nessa segunda parte aqui da análise de o conto da queda da casa de Usher, do Edgar Allan Poe, a gente está aqui no momento em que de fato nosso narrador sem nome, ele é apresentado e encontra finalmente seu amigo, da Roderick Usher. Então preste atenção como é que o Usher ele acaba sendo uma extensão da casa. A gente falou no vídeo anterior da decadência que permeia não apenas a residência propriamente dita, mas o espaço ao redor da casa, né? E aqui isso também se configura se encontra presente no Roderick Usher, tá? Então, como ele fala, né? Ele fala como é que o amigo se encontra transformado e tudo mais. Ele fala seu rosto foi-me duro aceitar a imagem do homem que definhava a decadência, né? Definhava a minha frente como sendo meu amigo, companheiro de infância. Seu rosto, contudo, permanecia notável como sempre. A tez tinha um aspecto cadavérico. Olha como é que era
o corpo, né, a pele do Usher já tinha um aspecto cadavérico, os olhos eram enormes, aquosos iluminados. Então, veja que a descrição é de uma aparência, não é de uma pessoa normal, é uma aparência sobrenatural, um quê de não humano também, né? Os olhos eram enormes, aquosos iluminados, tal como outros não há, os lábios finos e deveras pálidos, mas com linhas de uma beleza incomum, o nariz de suave talhe hebraico, mas com narinas de tamanho raro, em silhuetas daquela estirpe, um queixo de formação delicada, que denunciava com a silência parca uma carência de energia moral, os cabelos mais diáfanos e tênues do que teias de aranha. Aí eu te pergunto, você consegue imaginar, imagine um personagem, quando você lê que o personagem tinha teias, tinha cabelos tão finos, né, que pareciam teias de aranha, qual tipo de personagem você vai achar que é, né? Um personagem ligado à nobreza, um personagem ligado à decadência, ao gótico e tudo mais, né? Então isso ajuda a compor, né, a apresentação de personagem. Às vezes só você falando, né, descrevendo aquela questão, né? Mostre, não fale, show, don't tell. Né? Ao você falar isso, que o leitor já está construindo uma imagem desse personagem na cabeça. Tais feições, somadas a uma expansão inesperada logo acima das têmporas, compõem um semblante difícil de esquecer. Porém, as características predominantes dessas feições e a impressão que causavam haviam se acentuado de tal forma que cheguei a pôr em xeque a identidade do meu interlocutor. O pallor mortiço da pele, aquele fulgor milagroso no olhar, muito me impressionaram, e eu cheguei mesmo a sentir terror. O cabelo sedoso também crescera desprovido de cuidados, e uma vez que com sua textura diáfana, mais flutuava do que caía em torno ao rosto. Não fui capaz, malgrado meus esforços, de associar aquela expressão arabesca, olha o que eu falei aí antes, né, com nenhuma aparência humana. E aqui a gente vai ter nessa descrição aqui, nessa parte, de que ele vai descobrir que o amigo dele, o Aldrich Usher, ele sofre de um mal, né? Isso que é muito comum no século XIX, que é chamada nevrose. O que é a nevrose? É uma hipersensibilidade dos nervos, né? As pessoas, uma perturbação do sistema nervoso, que faz com que a pessoa tenha, isso tem tudo uma razão de ser aqui no conto, né? Essa enfermidade, vamos dizer assim, essa condição de saúde do personagem. Porque os acometidos dessa moléstia, vamos falar assim, eles ou escutam demais, coisas que humanos normais não escutam, ou sentem cheiro, qualquer coisa, a mais insípida flor, para eles tem um cheiro intragável, né? O gosto também não consegue comprovar nada, né? A pele, qualquer toque na pele dele já dá quase uma coisa histérica, então, ou seja, uma hipersensibilidade dos sentidos, isso tem uma razão de ser aqui, tá? Então, quem fala que a condição do amigo originava-se de uma série de esforços débeis e fúteis por superar um tremor constante, uma excessiva agitação dos nervos, tá bom? Então, tranquilo. E aí a gente remete, mas por que ele está assim? Aí você se conecta, lembra lá que os Ushers, no vídeo anterior eu falei, que os Ushers vêm de uma linhagem única, né, de descendência, de parente, irmão com irmão, irmão com irmã e tal, vai passando de linhagem, isso vai causando um efeito. E o Usher é o resultado disso aí, né, de uma família, de uma linhagem única. Os modos de Usher ora eram vibrantes, ora acabrunhados, né? A voz de súbito passava de uma indecisão trêmula, quando os espíritos animais pareciam desaparecer por completo, a uma espécie de concisão energética, uma pronúncia abrupta, densa, pausada e oca. A prolação grave, equilibrada e modulada, a perfeição em tons guturais, que observava nos bêbados cambaleantes, nos comedores de ópio costumazes. A visita do colega ali chegando tem um efeito positivo ali sobre Usher, né? Foi assim que falou sobre o motivo de minha visita, do agudo desejo de ver-me e do bálsamo que esperava encontrar em minha companhia. Tranquilo. Segundo, me disse, e falou da natureza da moléstia dele. Segundo me disse, era um mal físico hereditário. Olha aí, o negócio da linhagem. Para o qual, desesperado, buscava a cura. Uma simples aflição dos nervos, acrescentou em seguida, que sem dúvida haveria de passar em breve. A enfermidade manifestava-se em uma hoste de sensações grotescas. Algumas dessas, à medida em que ele as detalhava, despertaram meu interesse e surpreenderam-me ainda que os termos e o tom geral da narrativa possam ter me influenciado.
Usher sofria de uma sensibilidade mórbida, olha o que eu falei, nos sentidos. A comida mais insossa era-lhe intragável. Trajava apenas roupas de uma determinada textura. O perfume das flores parecia-lhe opressivo. Os olhos eram castigados pela mais tênue luminosidade. E não havia som, salvo dos instrumentos de corda, que não lhe destilasse horror. Então, gente, quando o povo fala que seu personagem é desse jeito, isso tem tudo uma razão para depois, quando a gente vai ver mais pro final, que só ele, Usher, escuta coisas que o nosso narrador não escuta. Isso vai criando uma tensão na gente, leitor e leitora, porque o narrador começa a falar para o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo, né? E o narrador, ao mesmo tempo, ele se sente incomodado com algo que ele não consegue nomear. É algo que os sentidos normais dele não conseguem apreender. Mas o Usher consegue. Por quê? Porque o Usher tá noutra vibe, tá hipersensível. Então ele consegue aprender sensações, ouvir coisas que o narrador aqui não consegue. Então a menção da doença aqui do Poe tem todo um propósito, tem toda uma razão de ser, tá? Nada é à toa. Economiza sua narrativa, né? Se for para escrever alguma coisa, escreva coisas que não vão sobrar na narrativa. E aí fala: encontrei escravo de um terror singular, né? Como ele fala: será o meu fim, disse ele, essa loucura deplorável tem de ser o meu fim. E assim, não de nenhuma outra forma que sucumbiria à minha perdição. Temos acontecimentos futuros, não por eles próprios, mas pelas consequências que podem trazer consigo. Tranquilo, beleza. E aí ele fala: na verdade, não abomino a sensação de perigo, exceto em sua manifestação mais absoluta, o terror. E aí ele vai comentando e tal, das quimeras e coisa e tal, né? Falando da situação da casa. E aí chega um ponto aqui chave, porque nós somos apresentados a uma personagem singular, que é o seguinte, tá? Aí fala: ele admitia, contudo, mas não sem certa hesitação, que o desânimo pudesse, em boa parte, ser atribuído a uma origem mais natural e muito mais palpável, a longa e grave doença, de fato, ao iminente ocaso de sua amada irmã, companheira única de longos anos, o último e único parente vivo que lhe restava. A morte dela começou ele com uma amargura que jamais hei de esquecer, faria dele, o fraco, desesperançoso, último remanescente da vestusta linhagem dos Ushers, né? E aí, gente, aqui, presta atenção. Enquanto o Usher falava, Lady Madeline, tal era o nome da irmã, passou como? Passou com passos firmes? Não. Passou com um vagar, por um recanto mais afastado da habitação. E sem dar por minha presença, desapareceu. Né? Então veja o seguinte, gente, isso é muito significativo das mulheres de Poe, né? E que é típico da literatura gótica também, né? As mulheres parece que estão em outra dimensão diferente dos homens. As mulheres de Edgar Allan Poe sempre são maiores que os homens. Elas sempre são imbuídas de uma atmosfera sobrenatural, né? Olha a Lenore lá no conto lá do poema Corvo, né? E aquele de Madeline. E a Madeline nunca aparece. Ela não aparece, ela não fala nada no conto, e aparece no distante, mas ela é sempre uma ausência presente, né? Então ela está sempre ali. A ausência dela não impede que ela seja uma presença no conto, como contribuindo para essa atmosfera fantasmagórica no local. Contribui para isso o fato de que ela passa com vagar, ou seja, como se estivesse vagando, como se ela nem tocasse no chão, né? E ela desaparece, né? Não é que ele entrou no quarto, aqui ele não fala que ele entrou no quarto, não. É como se ela tivesse atravessado uma porta. Tá entendendo? Olha as escolhas que imbuem a personagens determinadas imagens junto ao seu leitor e leitora. Eu observei, e como é que esse narrador racional e tudo reage? Eu observei com uma grande estupefação, mesclada ao horror. Contudo, era-me impossível justificar esses sentimentos. Tá vindo aqui como é que a gente vai, essa atmosfera e tal, vai causando espaço, de novo, espaço, ambiente, e a atmosfera, e vai resultar nisso, da atmosfera, quando aparece uma personagem
que é espelho desse ambiente, desse espaço, olha o resultado que dá aí, ó. Ele não consegue justificar o que ele está sentindo. Um estupor me oprimia enquanto meu olhar acompanhava os passos evanescentes. Olha como é que é o espaço dela. É um passo... O que é evanescente, gente? Alguma coisa que esvanece, como se fosse uma fumaça no ar, como se fosse um fantasma, tá? Quando ao cabo de alguns instantes a porta fechou-se, né? E aqui dá a impressão de quê? De que ela passa e a porta fecha por trás dela. Já viu esses filmes lá que o personagem sinistro passa e a porta fecha sozinha? Não foi que ele entrou, virou e fechou a porta, não. Ele passa e fecha, tipo uma lufada de ar. Então, do jeito que o Paul coloca aqui, dá essa impressão que quando ela passou, a porta fechou-se por trás dela. Aí o que acontece? Meu olhar, como que por instinto, buscou o semblante do irmão, mas agora ele trazia o rosto enterrado nas mãos, e pude apenas notar que um palor incomum apossara-se dos seus dedos, por onde fluíam incontáveis lágrimas arrebatadas. E qual é a doença afinal da irmã? A doença de Lady Madeline desafiara os médicos por muito tempo. Apatia inamovível, definhamento gradual da paciente e surtos reiterados, ainda que breves, de natureza cataléptica. Eis o estranho diagnóstico, ou seja, a mulher tem definhamento físico, né, e tem catalepsia. Catalepsia, se você não está familiarizado, é uma perturbação, ainda cercada de mistério do sistema nervoso, de que a pessoa aparenta, ela tem uma paralisação dos membros. Isso afeta até a imaginação, a musculação também. Por vezes, até os batimentos cardíacos ficam reduzidos. Dá a impressão que a pessoa morreu. Hoje você tem instrumentos para diagnosticar isso, né? Mas antigamente, quando a pessoa é acometida disso, uma rigidez muscular pensava-se que a pessoa era morta, estava morta. Então, várias pessoas foram enterradas vivas, tá? O que é um dos maiores medos do ser humano, gente. Você está vivo e ser enterrado vivo, porque isso contraria o nosso biológico, né? Nossa mente tem pavor dessa ideia, porque a gente está vivo em cima da terra. O que está morto é que é embaixo da terra. Quando você que está vivo é colocado embaixo da terra, tem um pavor que toma conta de você, porque você está atravessando uma categoria cultural, tá? Então é isso que o Paul está trabalhando aqui. Até então ela havia resistido aos avanços da doença e não se prostrara na cama, mas quando o primeiro anoitecer insinuou-se depois da minha chegada, Lady Madeline sucumbiu. Foi o que o irmão contou-me à noite, em uma agitação incontida, a força prosternatória de sua ruína, e fui informado de que o breve relance que eu tivera de sua pessoa seria também provavelmente o último, de que, ao menos enquanto a irmã vivesse, eu não a veria mais. Beleza. E aí, durante os dias que seguiram, seu nome não foi mencionado por Usher e por mim. Tranquilo, aí tá lá, ele bota ele vai fazer o que ele foi fazer lá, né? Vai lá tentar animar o amigo, beleza, e tal. E aí vai ler livro com ele, toca música, vai pinta com um amigo e tal, lê bastantes livros. E eu tô pulando aqui, gente, porque meu intuito é mostrar o processo de construção do conto, né? Disso aqui tudo. E fica, obviamente, a dica para você ler na versão que você tem aí disponível, a questão da queda da casa de Usher, tá bom? Dos livros que o Usher tem na biblioteca dele, né? Só livros ligados ao mundo espiritual, ao ocultismo, que ajuda a construir o personagem. Tudo isso é processo de construção de personagem. E aí a gente é informado num dia, o narrador é informado que a dona Lady Madeline sucumbiu, tá? E aí fala: não pude deixar de pensar no ritual extravagante dessa obra e de sua provável influência sobre o hipocondríaco quando, certa manhã, após informar-me que Lady Madeline havia sucumbido, Usher expressou o desejo de conservar o cadáver por 2 semanas, antes da inumação definitiva, em uma das incontáveis galerias que a mansão comportava. Ou seja, em vez de enterrar a moça, eles iam manter o cadáver dentro, nos aposentos, lá nos porões, que antes eram dos calabouços ou depósitos daquela casa, né? O motivo desse procedimento, um tanto singular, no entanto, era algo que eu não me sentia em posição de questionar. O irmão fora levado a tomar essa decisão, foi assim que me apresentou seu relato, em virtude do caráter incomum da moléstia que vitimara a falecida, de certos questionamentos indiscretos e precipitados por parte dos seus médicos e da localização remota e vulnerável do cemitério familiar.
Tranquilo. Não nego que ao relembrar a expressão sinistra no semblante da pessoa, do médico, né, com quem me havia deparado na escadaria, logo após a minha chegada à mansão, não senti desejo algum de opor-me ao que eu considerava no máximo uma precaução inofensiva e livre de qualquer traços de anormalidade. Tranquilo, beleza. E aí, obviamente, a pedido de Usher, o amigo dele ajuda com o sepultamento provisório, né, foi levar o corpo sozinho para o local de repouso. Aí a galeria onde deixamos o esquife, que permanecerá fechado. Olha como é que era a descrição desse espaço. Onde vão depositar o corpo da dona Madeleine Usher. Era pequena, úmida e desprovida de qualquer abertura que permitisse a entrada de luz. E localizava-se a uma grande profundidade, logo abaixo da parte da mansão que abrigava meus aposentos. Olha onde o caixão vai ser colocado. O subterrâneo dava a impressão de ter servido, em tempos remotos, feudais, aos terríveis propósitos de uma masmorra, em tempos mais recentes como depósito de pólvora, ou de alguma outra substância altamente combustível, uma vez que parte do piso e todo o interior da longa arcada que atravessamos pelo caminho haviam recebido meticuloso revestimento de cobre. E aí, depois disso, a porta, que vai ser fechado. Como é que é a porta? É a porta normal? Não. Isso tem uma razão de ser. A porta de ferro maciço recebeu uma proteção semelhante. O peso imenso fazia com que as dobradiças, ao mover-se, produzissem um rangido de singular intensidade. Você já viu isso em filmes clássicos de horror? Aquelas portas, sabe, de pesadas de ferro, quando abrem, faz aquele rangido, né? É porta de casa de vampiro, que vai te dando nos nervos, né? Aquilo ali mesmo, que você, meu Deus, que barulho é esse e tal. Quanto tempo isso não é aberto? Então é esse barulho que está fazendo aí, né? Uma clássica imagem gótica. Depois de colocarmos nosso lamentoso fardo sobre o cadafalso nessa região de horror, em parte afastamos a tampa do caixão, ainda solta, e pusemos-nos a olhar o rosto do seu ocupante. Foi quando uma semelhança notável entre o irmão e a irmã chamou minha atenção pela primeira vez, e Usher, talvez adivinhando meus pensamentos, murmurou algumas palavras, da qual depreendi que ele e a falecida houveram sido gêmeos. E que uma sintonia, presta atenção aqui, e que uma sintonia de natureza pouco explicável sempre existira entre os dois. Então, gente, aqui o Poe nunca usa essa palavra, nunca, tá? Mas as entrelinhas, conhecendo o processo da família, de uma linhagem única e tal, o que dá a entender nas entrelinhas é que o irmão e a irmã eram amantes também. Então isso nunca é dito, mas isso aí é mais um, vamos dizer assim, mais um capítulo dos pecados da família Usher. E por isso que eles são conhecidos, a família é conhecida por caridade, por seguir das obras de caridade discretas, né? Eu vou doar, mas não diz que fui eu e tal. Então, olha o que é dito pelo não dito. Nossos olhares, no entanto, não detiveram-se por muito tempo sobre a morta, pois não lográvamos conter o horror. A doença que precipitara a Lady Madeleine ao túmulo, na flor da idade havia, como é próprio de todas as moléstias catalépticas, impingindo-lhe a zombaria de um leve rubor no seio e nas faces, assim como sorriso duradouro nos lábios, tanto terrível na morte. Tá falando aqui o que, gente? Que a mulher parecia morta. Ela tá linda morta, né? Mas isso é típico do Poe também, de que como é que as mulheres, elas pertencem a outra dimensão, como é que mortas, elas parecem que elas vivem mais ainda, que ficam lindas, belezas. Mesma coisa você tem no Drácula, né? Ali é outro sentido. Quando o Drácula transforma a Lucy em vampiro, ela morre, o noivo dela, né, o Arthur Romuald, fala sobre isso, né? Quando olha ela no túmulo, fala assim, ela parece que tá mais bela morta do que viva. Por quê? Naquele caso ali, porque ela virou vampira. E quando ela vira vampira, ela sai da esfera do discurso vitoriano de que toda mulher é feita só para ser esposa e mãe, nessa sequência, né? E ela se torna mulher, ela vira vampira, ela resgata a feminidade selvagem da mulher, tá? Então, a morte tem sempre tem essa conexão com o feminino, de elemento libertador do feminino, tá? Então, recolhemos a tampa, apertamos os parafusos e, tendo fechado a porta de ferro, refizemos o pesaroso caminho até os aposentos. A gente vai chegando ao fim do conto. O que acontece? Passa-se os dias de luto, beleza? E aí, o narrador diz que percebe uma alteração ainda mais no Roderick Usher. Seus modos costumeiros haviam desaparecido.
Roderick Usher ia de um aposento ao outro com passos ligeiros, descompassados e confusos. E por que será isso? Né? Seu leitor e leitor pode perguntar, será que é porque ele está sofrendo a morte da irmã e tal? Ou será que tem algo a mais que está acontecendo? E o narrador aqui, nosso narrador, já que a gente está vendo a história pelos olhos dele, né? A gente não sabe, né? Então, essa aqui é a vantagem também, quando você for escolher o narrador para o seu conto de horror, seu conto gótico, seu conto weird, tem isso. A questão do narrador personagem, né? Do narrador protagonista, tem essa vantagem, né? De que o seu leitor e leitora vão descobrir junto com o próprio personagem, tá? Então, tem esse elemento. Isso é típico também aqui do H.P. Lovecraft, herdou isso do Poe. O palor do seu semblante parecia ter assumido, se é que fora possível, um tom ainda mais cadavérico, né? Ou seja, a irmã morreu, parece que ele está se tornando cada vez mais cadáver. E o brilho no olhar havia sumido de todo. Tranquilo, beleza. E o que está acontecendo isso? Beleza, vai acontecendo e vai descrevendo aqui, né? Mas aí foi só na sétima ou oitava noite após levarmos o corpo de Lady Madeline para a masmorra, ao recolher-me nos meus aposentos, que reconheci o fosso implacável dessas impressões. Então veja que aqui o nosso narrador ainda está naquele esquema de tentar dar forma ao que ele está sentindo. O sono passou-me ao largo, enquanto as horas passavam uma hora após a outra. Tentei valer-me do quê? Da razão, para afastar-me do nervosismo que me dominava. Busquei convencer-me de que a maior parte, se não tudo do que eu sentia, era devido à influência. Está vendo que ele tenta se convencer, ele tenta usar argumentos para convencer ele mesmo? De quê? Por que ele está nervoso? Ele busca dizer que isso era por conta da influência perturbadora dos objetos lúgubres que compunham a mobília do quarto. Olha o rearranjo das tapeçarias escuras e rotas, né, podres, que, atormentadas pelo sopro da tempestade iminente, balançavam de um lado para o outro nas paredes e farfalhavam intranquilas em torno aos adornos da cama. Mas os esforços foram em vão. Um tremor incontrolável aos poucos dominou meu corpo, e logo meu coração estava sob o jugo de um ímcubo que me impelia um desesperado motivo. Por que ele está assim, gente? Por que o personagem não consegue dormir? Por que ele está falando aqui que tem alguma coisa, tinha um nervosismo que dominava ele? Por que ele fala que um tremor incontrolável aos poucos dominou o corpo? Porque ele não consegue compreender algo que está acontecendo, mas os sentidos normais dele não conseguem apreender. Tá? Mas o Usher consegue. O Usher está ouvindo algo, porque ele está com a nevrose, ele está com hipersensibilidade dos nervos, tá? Então é isso, por isso que ele não consegue. Como um cachorro, né? Não tem aquela coisa do cachorro que alguém faz um apito que só os cachorros escutam e tal. Então esse rapaz está aqui, ele está nervoso, ele está sendo afetado, mas ele não sabe explicar como, tá? Beleza. Então, e aí recobre a compostura e coisa e tal, beleza. Pus-me a escutar, ignoro por que motivo, uma vez que agi por ímpeto do instinto, certos sons graves e indefinidos. Olha, ele está começando a se sintonizar. Audíveis enquanto a tempestade, em intervalos espaçados, dava trégua e vindos, eu não sabia de onde. Tomado de um sentimento de horror inexplicável e insuportável, vesti-me às pressas, pois eu decidira passar a noite em vigília, e busquei recuperar-me da condição miserável em que me encontrava andando ligeiro de um lado para o outro no quarto. Mal havia começado a dar voltas quando passo na escada adjacente chamaram minha atenção. Reconheci aquelas passadas como sendo de Usher. No instante seguinte, ele bateu de leve à minha porta, carregando uma lamparina. Seu rosto tinha, como sempre, uma aparência cadavérica, mas além disso havia um jubilo insano em seu olhar. Uma histeria contida, patente no modo como se comportava. Aqueles ares me assustaram. Beleza. O senhor não ouviu? Perguntou-me de repente, depois de ter colocado em silêncio por alguns instantes. Diga-me, o senhor não viu? Pois então espere e logo verá. O quê? Aí você está pensando assim, o quê?
Com essas palavras, ele arrojou-se a um dos batentes e escancarou a tempestade. Ele abriu as janelas, né? Havia aquela tempestade, a fúria da tempestade sobre ele. A fúria impetuosa da rajada que soprou por pouco não nos arrancou do piso. Era de fato uma noite tempestuosa. Olha como é que o povo já vai arranjando o final. Era uma noite tempestuosa, mas de uma beleza austera e de uma singularidade atroz em seu terror e encanto. Havia um furacão, né, nas proximidades, pois a direção do vento sofreu alterações constantes. Tranquilo, beleza, show. Aí o amigo resolve intervir, né, para tirar o Usher dessa situação. O senhor não pode ver uma coisa dessas, disse o tremendo a Usher, e ao mesmo tempo que o conduziam com violência gentil da janela até uma poltrona. Aí tenta, talvez a última vez, racionalizar, né, que essas impressões que ele está sentindo são produtos da tempestade. Essas ilusões que tanto o perturbam não passam de fenômenos elétricos ordinários. Olha, tentando racionalizar para ele, né? Ele está falando por hoje, mas está tentando se convencer. Ou podem ser que tenham sua terrível origem nos miasmas fétidos do lago. Vamos fechar a janela, está muito frio e isso lhe faz mal. Eis aqui um de seus romances prediletos. Eu vou ler para o senhor. Escute-me, assim passaremos essa noite terrível. E aí o narrador, nesse final, vai ler lá o romance medieval Mad Trist, tá? E o que é interessante é o seguinte, é um romance sobre um eremita, um cavaleiro e tal, tem dragão, tem tudo, mas enquanto ele vai lendo, à medida que ele vai lendo, os sons interrompem a leitura, né? Sons que vão cada vez mais perturbando esse narrador. Aí a gente tem aqui, ao término dessa frase, dei um sobressalto e por um instante detive-me, pois eu tivera a impressão atribuída de imediato, um exagero de minha fantasia, eu tivera a impressão de que, vindo de algum recôndito longínquo da mansão, havia-me chegado aos ouvidos de modo quase perceptível que, em vista da impressionante semelhança de caráter, poderia ser o eco, ainda que indistinto e afastado, das pranchas quebradas e despedaçadas que Sir Lancelot, aqui está fazendo menção ao personagem do livro, né? Retomei a narrativa, mas interrompi de novo por outro som. Neste ponto fiz mais uma interrupção abrupta, tomado de profundo espanto, pois não havia a menor dúvida de que nessa instância eu de fato ouvira, ainda que fosse incapaz de precisar a direção e está ouvindo, mas não sabe dizer de onde. Mas o Usher consegue. O som grave aparentemente distante, mas ríspido, longo e muitíssimo incomum de um rangido. Ou será de um grito, né? A réplica perfeita daquilo que minha fantasia logo antes conjurara a fim de representar o uivo do dragão, conforme a descrição do romance. O Usher, como é que o Usher está nisso? Aí olha, aos poucos, Usher, que estava à minha frente, começou a virar a poltrona onde eu estava sentado, até que tivesse a porta do quarto diante de si, de modo que eu não lhe enxergava o rosto por inteiro, ainda que tivesse condições de perceber que seus lábios fremiam como se tivessem a murmurar palavras inaudíveis. A cabeça pendia-lhe por sobre o peito, e no entanto eu sabia que ele não adormecera, pois de perfil notara de relance um olho aberto, como que paralisado. Os movimentos do seu corpo também estavam em desacordo com a ideia de sono, pois a poltrona ele oscilava de um lado para o outro, em um balanço delicado e constante. Logo, ao me aperceber de tudo isso, dei continuidade à narrativa. E hoje está lá em outra. Hoje já está em outra lá. E já sabe que algo está vindo ao encontro dos dois, ok? E aí, ele continua a leitura e tal, e vai. Ao final do conto. Assim que essas palavras deixaram meus lábios, como se um pesado escudo de latão houvesse de fato naquele momento caído sobre o piso de prata, escutei uma reverberação inconfundível, oca, metálica e ribombante, ainda que abalada. Com os nervos e frangalhos, pus-me de pé no sobressalto. Você já viu, a razão já foi. Acabou a razão dele, já era. Ele está tomado pelo horror. Fui depressa até a cadeira que ele ocupava. Os olhos estavam fixos à frente, a expressão no semblante como que petrificada. Mas eu senti o toque da minha mão em seu ombro, toda a sua figura estremeceu. Um sorriso doentio pôs de lábios a fremir, e percebi que ele falava alguma coisa entre murmúrios graves, apressados e incompreensíveis, como se ali a minha vontade. Inclinando sobre meu amigo,
Por fim, compreendi a terrível importância de suas palavras. O senhor não escuta? Pois eu escuto, e já havia escutado antes, há muito, muito tempo, há vários minutos, várias horas, vários dias que escuto, mas não tive coragem de, tenha piedade de mim, desgraçado que sou. Eu não tive coragem de falar. Nós a enterramos viva. Eu não lhe disse que meus sentidos eram aguçados? Digo-lhe que nesse exato instante estou ouvindo os primeiros movimentos dela no caixão. Eu já as tinha ouvido há muitos, muitos dias, mas não tive coragem de falar. E agora essa noite, Ethereald, ou seja, está me falando do romance que ele está lendo. O arrombamento da porta do eremita, o último berro do dragão e o clancor do escudo, ou melhor, a destruição do esquife, o ranger dos gonzos do caixão e as dificuldades na arcada revestida de cobre. Para onde eu vou fugir? Será que em breve ele estará aqui? Olha o medo, olha o horror, gente, que esse personagem taca. Olha como é que o Poe constrói o horror de outro ser humano, de um outro ser, né, de uma mulher de outra estatura. Não vem ela, passos rápidos, censurar minha pressa? Já não ouço os passos da escadaria? Não é esse o som pesado e terrível com que seu coração bate? Louco? E súbito ele se pôs de pé, berrando essa palavra, como se pusesse toda a alma naquele esforço. Louco? Saiba que ela está à nossa porta. E como se a energia sobre-humana dessas palavras tivesse o poder de um encanto, a enorme vestusta porta logo começou a abrir devagar sua grande bocarra de ébano. Olha aqui de novo a ligação da casa como se fosse humano, né? Uma casa amaldiçoada. A janela vazias como olhos e portas como bocas, né? Como se fosse a boca do inferno. É obra de rajada que soprava, mas de fato, no outro lado da porta erguia-se a figura altiva e amortalhada de Lady Madeline of Usher. Os mantos brancos estavam maculados pelo sangue, e toda a sua figura lívida ostentava os sinais da amaríssima batalha. E você imagina uma mulher magra, toda amortalhada como uma múmia, essa mortalha toda ensanguentada e suja, né? Unhas quebradas da luta para romper, o cabelo desganhado. Imagina a cena. Por um momento ela ficou tremendo e encabaleando de um lado para o outro, no limiar da porta. Logo, com um urro grave, caiu sobre a figura do irmão e nos últimos fêmitos da morte agonizante derrubou-o já sem vida ao chão, vítima dos terrores que havia previsto. Ele morreu de horror, gente. O horror, ele morreu disso. E aí o personagem, aqui, lembra lá do negócio do Sublime? Lembra do Sublime? Da questão de você estar diante de um quadro, de uma cena, de algo que você não consegue compreender, né? Que você quer fugir dali, que você se aterrorizado, fugir do quarto e da mansão. Porque é o seguinte... Ok, a mulher, se o personagem sabe que a mulher sofre de catalepsia. Ok, então ela voltou e acabou correndo, caiu o irmão. Então você veja, não tem nada essencialmente sobrenatural aqui, né? Não está falando de um demônio que aparece, de um fantasma. Não, a gente está falando de uma condição física. Mas a forma que o Poe articulou toda a tua narrativa, né? Tu saia correndo, eu saia correndo, se eu vejo uma cena dessa. Teu leitor e tua leitora vão sair correndo também se ver uma cena dessa, né? Porque pelo manejo que ele fez, ele deu uma dimensão sobrenatural à catalepsia, ao sonambulismo, a tudo mais, né? Então, aterrorizado, fugi do quarto da mansão. A tempestade deu rugir em toda sua fúria quando cruzei a estrada. De repente, o caminho iluminou-se com uma luz exuberante e eu me virei para descobrir a origem de um clarão tão incomum, pois aquele recanto era ocupado pela mansão e suas sombras. O brilho era da lua, que, tingida de sangue, cintilava radiante através daquela fissura. Olha a fissura! Outrora a custo perceptível, que, como tive ocasião de relatar, descia desde o teto até a construção em zigue-zague. A olhos vistos, a rachadura largou-se. O furacão fez sentir sua rajada. A orbe lunar entrou por inteiro no meu campo de visão. Ou seja, aquela rachadura com a tempestade que estava acontecendo, né? Quando eu falei para você que ali já é a preparação do final, os ventos passaram tanto por aquela rachadura que a rachadura expandiu, alargou-se, abriu, e aí abriu a ponto que a luz da lua atravessou a casa pelo meio, fazendo com que a luz da lua atravessasse a casa. E aí é que é a questão. Aí, o que nós temos no fim? Meus pensamentos rodopiavam enquanto eu via as robustas paredes desabarem. Houve um som de gritos tumultuosos, como a voz de 1000 cachoeiras, né? Provavelmente dos espíritos.
ou será dos empregados da casa, né? E as águas do lago fétido e profundo aos meus pés fecharam-se negras e silenciosas sobre os destroços da casa de Usher. E a casa de Usher não existe mais, se fechou, foi consumida junto com seus últimos moradores. E aí você pode dizer que a casa tão pesada, era uma carga tão pesada que aquela casa tinha que ela não tinha como existir. Ela afundou junto, né? E a natureza a levou para dentro do pântano que ela pertence, né? Ou então você pode falar que não, o fenômeno da natureza, o vento bateu, a tempestade alargou a casa e a casa desabou. Falha estrutural, né? Ou seja, qual é a leitura que você quer adotar? Mas o manejo que o Poe faz aqui te permite as duas interpretações, né? Ou seja, ele não está, em nenhum momento ele cita elementos sobrenaturais, mas ele maneja de uma forma a dar uma dimensão sobrenatural para esses acontecimentos. E isso faz com que a queda da casa de Usher seja um perfeito exemplo de todos os elementos que a gente viu até aqui no módulo horror, gótico e weird, beleza? Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.